Pessoal, boa tarde. O pessoal tá entrando aí, eu já vou começar aqui a nossa live, que não vai ser demorada hoje, certo? A gente resolveu fazer essa live bem rapidinho aqui para falar um pouco sobre esses tremores que ocorreram hoje na Bahia, certo? Desde 8 horas que eu tô recebendo aqui mensagem no meu WhatsApp de aluno e de amigos, querendo saber por que esse terremoto está acontecendo aqui na Bahia, se devem se preocupar, o que significa a magnitude, se terremoto é a mesma coisa que tremor. E aí, de tanto escrever, já com a mão tão cansada, eu resolvi marcar essa live. Comentei com os outros sócios do Geologia Geral, né, Diego e Lucas. Eles aprovaram a ideia e aí a gente resolveu fazer essa live aqui bem rapidinho, certo? Hernan Salles me nota, você já está anotado, companheiro? Então vamos lá. Antes de começar a falar propriamente dos tremores que ocorreram na Bahia, como eu acredito que o público que esteja hoje aqui na live seja bastante variado, desde geólogos, estudantes de geologia, até um público que não tem nada a ver com a geologia, eu resolvi conceituar algumas coisinhas bem rápidas para a gente entrar no que interessa mesmo de fato, certo? Então, terremoto ou tremor nada mais é do que, também conhecido como abalo sísmico, é um tremor que ocorre na Terra, certo? Na superfície do nosso planeta, oriunda de eventos naturais ou induzidos que ocorrem na subsuperfície do nosso planeta. E aí, quando eu digo subsuperfície, pode ser em profundidades rasas, ou seja, próximo aqui à nossa superfície, ou profundidades maiores, chegando a 50 a 100 quilômetros, certo? Então, basicamente, isso seria o terremoto, ou seja, um abalo sísmico, um tremor que a gente sente essa tremedeira aqui na superfície do nosso planeta, beleza? E aí eu separei aqui alguns slides rápidos de última hora para ficar mais fácil a visualização. E separei o que são os elementos principais que compõem um tremor ou um terremoto. E aí, antes de passar isso, quem tiver pergunta como vai ficar complicado acompanhar esse bate-papo e o que eu estou falando, tem um quadradinho com interrogaçãozinha aqui do lado de comentários. Vocês clicam aí, mandam perguntas, fica mais fácil de eu responder ao longo dessa transmissão, beleza? Então, deixa eu ver se eu consigo inverter aqui minha tela. Pronto, inverti aqui a tela. E aí, como eu falei, a gente tem alguns elementos principais de um terremoto ou de um abalo sísmico, que são esses que estão aí nesse modelozinho na tela do notebook, certo? Que são a falha, o hipocentro, o epicentro e as ondas sísmicas. Então, o hipocentro ou foco é onde ocorre a primeira liberação de energia oriunda dessa movimentação de placas ou de rochas ou deslizamento de rocha, certo? Se for natural, ou se for induzido ou provocado pelo homem, pode ser, por exemplo, detonação em atividades minerárias, pode ser exploração de gases, onde essas câmaras onde tem esses gases pode romper e gerar uma pressão, e essa pressão dá origem a um abalo sísmico, certo? Então, o ponto inicial, digamos que o ponto de start é esse hipocentro que está marcado aqui nessa posição. Deixa eu ver se o mousezinho vai pronto. Aqui é o hipocentro, também chamado de foco. Quando ocorre essa primeira liberação de energia, essa liberação de energia se dá a partir de ondas, que são as ondas sísmicas, certo? São 4 tipos de ondas, as principais, 2 superficiais e 2 interiores, ou seja, que ocorrem no planeta, que eu não vou entrar nessa seara, que não interessa aqui agora, porque é uma live bem rápida, certo? E essas ondas sísmicas, elas vão se propagar em todos os sentidos e direções. Ou seja, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima e vai para baixo. E aí, à medida que essas ondas sísmicas se propagam, o que é que vai acontecer? Ela vai levar toda a magnitude desse ponto inicial, desse ponto de start, para diferentes locais, certo? A partir dessa propagação. Para vocês imaginarem uma analogia bem simples e bem rude, digamos assim, é quando a gente joga uma pedra ou algum objeto num lago que está parado. A partir do momento que a gente joga essa pedra no lago, vai gerar aquelas ondas vão se propagar. Então, acontece algo muito similar quando ocorre esse abalo sísmico, certo? Essa liberação de energia, melhor dizendo. E aí, o ponto mais próximo na superfície desse hipocentro, que é o foco, é o ponto que está exatamente em cima dele. Ou seja, nessa subida aqui vertical, esse ponto aqui na superfície é o ponto mais próximo dele,
certo? Localizado na superfície, que a gente chama de epicentro. E é justamente nesse epicentro que é medido a tal da magnitude sísmica, que a gente conhece como escala Richter. E aí, toda vez que tem um terremoto, a gente sempre, quando tem um terremoto, a gente sempre ouve terremoto tal, abalo sísmico tal, ocorreu com uma magnitude de 2, de 3, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 graus na escala Richter. O que é que significa esse número? Esse número, ele é um valor de magnitude, ou seja, de potência, certo? Dessas ondas sísmicas, certo? Numa escala logarítmica, ou seja, não é de 0 para 1, para 2, para 3, subindo de maneira constante, é numa escala logarítmica. Então a gente imagina aquela curvazinha lá de matemática, que ao invés de ser uma reta, ela é como se fosse uma meia parábolazinha subindo, ou seja, o 10, ele é muito maior do que o 9, o 2 ele é muito maior do que o 1 e por aí vai, porque é uma escala logarítmica, não é uma escala constante linear, certo? E aí, para vocês terem uma ideia dessa escala Richter, eu peguei aqui rapidamente na internet uma escala Richter, e essa escala Richter ela vai de 0 até atualmente 9,5. Por que atualmente? Porque o maior terremoto, o maior abalo sísmico que já foi registrado no nosso planeta foi de 9,5 na escala Richter. Ou seja, o topo atualmente dessa escala é 9,5 de um terremoto que ocorreu, não me lembro agora o ano, mas que foi no Chile, certo? Então, para vocês terem uma ideia rápida, de 0 a 2 na escala Richter, 2 a 3, são tremores que a gente pouco sente tremores, pouco sente o próprio abalo ocorrendo. De 3, chegando a 4 até 5, é quando a gente já começa a sentir esse tremor, ou seja, a terra começa a balançar, essa tremedeira que ocorreu em alguns municípios daqui da Bahia hoje, começa a balançar, e à medida que essa magnitude aumenta, começa a ter mais estragos. Quais são os estragos? Começa a abalar as estruturas de casas, estruturas de prédios, começa a destelhar casas, começa a derrubar edificações, certo? Então, à medida que essa escala sobe, o prejuízo ele também aumenta, porque a magnitude é cada vez maior. Beleza? Deu para ter uma ideia? Então, voltando agora a falar do tremor que ocorreu aqui em Salvador hoje, cujo o tremor foi detectado um pouquinho antes de 8 horas, certo? Até 8h10, se eu não me engano. E na verdade foram 2 tremores principais que ocorreram na região ali de Amargosa, Mutuípe. Os 2 principais numa escala de 4,6 a 3,7, a gente tem encontrado valores de 4,4, 4,2, 3,5, então a gente trabalha com o maior de 4,6, que é o que a gente tem mais encontrado nas notícias, principalmente da rede sismográfica brasileira, de 4,4 a 4,6, e o menor de 3,7, certo? E além desses 2, tiveram outros tremores de menor magnitude nessa escala Richter, variando ali de 1 a 2, no máximo 2,5. São aqueles tremores, são aqueles abalos sísmicos que a gente não sente. Ou seja, esse tremor que o pessoal sentiu hoje de manhã foi oriundo desses 2 maiores tremores, de 4,6 e 3,7. E aí vem uma pergunta que todo mundo pergunta a geólogo ou a estudante de geologia. Mas espera aí, como é que tem terremoto no Brasil se o Brasil está numa região no meio de uma placa tectônica onde teoricamente não deveria existir terremotos, certo? Tô bebendo uma cervejinha porque hoje é domingo, viu, galera? E aí vale a pena eu conceituar por que tem esses terremotos aqui no interior dessa placa, ou seja, aqui no nosso Brasil, certo? E o que é que causa esses terremotos. E aí, falando especificamente desse de hoje, vale a pena comentar que a região onde ocorreram esses tremores, a linha Amargosa, Mutuípe, no interior aqui do estado da Bahia, ela está localizada no que a gente chama de Craton do São Francisco. Primeira coisa, o que é Craton? Craton é um grande bloco de rochas, vou falar de uma maneira bem didática para todo mundo entender, certo? Um grande bloco de rochas estável e atectônico, ou seja, sem ocorrência de tectonismo. Mas aí vocês vão pensar, mas se é atectônico, por que eu tenho esses eventos de terremotos e tremores?
Então, quando eu digo que ele é atectônico, significa que nesse grande bloco de rochas eu não tenho grandes eventos de tectonismo, ou seja, eventos regionais de grandes proporções, mas eu tenho eventos menores, pontuais, locais, onde eu vou ter movimentação de blocos de rochas que vai gerar esses tremores e esses abalos sísmicos, certo? Então, esse cráton de São Francisco, novamente para ficar mais fácil de entender, é um grande bloco de rochas, na maior parte rochas ígneas e metamórficas. E esse grande cráton de São Francisco, se vocês podem observar, ele está na Bahia, em Sergipe, Piauí, Tocantins, Goiás e Minas Gerais, certo? Então, como eu peguei essa imagem rápida na internet só para ilustrar essa live, vocês desconsideram essa área de estudo, porque essa área de estudo é do artigo da onde eu peguei rapidamente essa imagem do cráton de São Francisco, para vocês se situarem. E o nosso terremoto ocorreu mais ou menos aqui onde eu estou passando o meu mouse, certo? Ou seja, foi na Bahia, foi dentro do cráton do São Francisco, e o cráton do São Francisco na Bahia e em Sergipe, é composto por grandes 4 blocos de rochas arqueanos a paleoproterozoicos, ou seja, que se formaram dali de 1 bilhão, B de bola, 1 bilhão e 600 milhões até 4 bilhões de anos aproximadamente, certo? E esses blocos de rochas ali no paleoproterozoico, eles se chocaram. E quando esses 4 grandes blocos de rochas se chocaram, deram origem ao cráton de São Francisco na porção aqui da Bahia. E quem são esses grandes 4 blocos? O bloco Gavião, esse rosa, o bloco Itabuna, Salvador, Curaçá, que é esse azul, o Serrinha em verde aqui e o Jequié, que é esse em laranja, certo? E essas setas indicam justamente a direção desses choques, beleza? E aí quando eles se chocam, mostrando aqui agora na nossa Bahia, certo? Eu tenho aqui novamente os 4 blocos, Gavião, Jequié, Itabuna, Salvador, Curaçá e Serrinha, e eu tenho aqui essa área de pesquisa. E aí aqui vale a pena falar que esse mapa eu peguei da tese de doutorado do geólogo Heron Macedo, geólogo da CPRM, que coincidentemente ele fez o trabalho dele de doutorado em uma região que engloba essa região onde hoje teve esses tremores, que é aquela região ali de Amargosa e de Mutuípe, toda aquela região próxima, certo? Então, voltando aqui para esse mapinha, o que vocês podem observar é que eu tenho várias linhas aqui, certo? E essas linhas cheias de triângulozinhos. E essas linhas mais grossas indicam as zonas de sutura desses grandes blocos. Ou seja, quando esses grandes blocos se chocaram, a partir do momento que eles se chocam, eles geram essas zonas de sutura. E essas zonas de sutura é que podem vir a dar origem a futuros tremores ou abalos sísmicos, ou seja, são áreas em potencial desses tremores e abalos sísmicos, porque são áreas onde eu tenho falhamento, onde eu tenho zonas de cisalhamento, que são áreas suscetíveis à movimentação desses grandes blocos de rocha e que, movimentando poucos centímetros, libera uma energia, essa energia propagada a partir de ondas chega até a superfície, beleza? Então, voltando para cá, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, melhorar. Não consigo dar o zoom, mas tudo bem. Se vocês observarem, dentro aqui desse quadradinho, a gente tem Amargosa e Mutuípe, e vocês observam que passa justamente essa zona de sutura do bloco Itabuna, Salvador, Curaçá com o bloco Jequié. Ou seja, é uma zona bem propícia a ter abalos sísmicos, ou seja, movimentação de... Um momentinho só, pessoal. Estou me batendo aqui com esse negócio. Pronto. São áreas onde eu tenho a possibilidade de ter movimentação de grandes blocos de rochas. E essa movimentação é uma movimentação natural. Por quê? Porque se eu tenho zonas, zonas de falha, zonas de cisalhamento, eu tenho a possibilidade de existir grandes ambientes onde eu não tenho rochas. E esses ambientes vazios tendem aqui a ser ocupados por rocha. E para ser ocupado, essas rochas elas vão ter que se movimentar. Então, uma possibilidade, olha o que eu estou falando, uma possibilidade desses tremores de hoje, que teve o foco em Amargosa e em adjacências, é essa reativação de zonas de cisalhamento ou de falhas geológicas que existem na região,
certo? Ou seja, a movimentação desses blocos de rocha, que a partir do momento em que elas se movimentam, elas geram um abalo, certo? Porque são grandes blocos de rochas que geram esse abalo, essas ondas vão se propagar e à medida que se propaga, chega até a superfície. E como a profundidade foi rasa, ou seja, a profundidade de ocorrência do hipocentro, ou seja, do foco desses abalos, foi em torno de 10 quilômetros, que isso geologicamente a gente considera como raso, então chega rapidamente na superfície. Então quando chega rapidamente na superfície, chega com energia alta. Se fosse uma profundidade de 50, de 100 quilômetros, daqui que essas ondas percorressem todos esses 50 a 100 quilômetros, eles iam perdendo energia e chegaria aqui na superfície mais enfraquecidas. Mas como foi raso 10 quilômetros, então, entre aspas, a pancada foi muito forte, certo? Por isso que a magnitude de 4.6 a 3.7, a gente pode ver em alguns vídeos que circularam na internet e circularam inclusive na mídia televisiva, de casas rachadas, casas destelhadas, certo? É comum, porque a partir de 3,5, 4, a gente já começa a ter essa possibilidade. Tudo beleza? Então, uma possibilidade é que a reativação dessas falhas libera essa energia e essa energia propagada a partir de ondas sísmicas, elas geram esses tremores de terra, certo? Vamos ver aqui algumas perguntinhas. Será que houve superposição de ondas? Então, com relação às ondas, a gente, como eu falei lá no início, a gente tem 4 ondas principais, que são as ondas P, S, LOVE e Rayleigh. SP, primária e secundária, né? P de primária e S de secundária, são as interiores. Então, a primeira onda a ser liberada é a primária, a segunda é a secundária, e ao chegar à superfície a gente tem a liberação das ondas LOVE e Rayleigh. Então, é muito difícil ter superposição de ondas. O que ocorre é uma sucessão de ondas sísmicas, certo? Marcos Vilas Boas, seria como ter previsão desses tremores? Então, nem sempre a gente consegue prever tremores, principalmente em áreas onde a estabilidade geológica ela é, de certa forma, elevada, como é o caso dessa região. Apesar de ter falhas, apesar de ter essas zonas de suturas, zonas de cisalhamento, é uma área estável no ponto de vista geológico, então é mais difícil. Em contrapartida, em áreas onde a gente tem atividade vulcânica, onde a gente tem terremotos ativos, a gente tem uma previsão, um acompanhamento muito maior dessas regiões e a gente consegue ter uma previsão um pouco melhor da existência de tremores nessas localidades, certo? As atividades mineradoras estão descartadas? Pergunta de Maju Soares. Você fez essa pergunta, eu já lembrei de um outro fator que também as pessoas levantaram e eu já vou falar dos dois aqui. Por conta da magnitude e por já sabermos da profundidade do foco desse abalo sísmico, nesse caso, as atividades mineradoras sim estão descartadas, certo? E o que eu ouvi muitas pessoas acharem foi com relação à barragem de Pedra do Cavalo. Lembrando que há alguns dias, algumas semanas, teve um pequeno tremor, acho que menos de 2 graus na escala Richter, na região de Cachoeira, e o pessoal já começou a achar que teria alguma relação com a barragem Pedra do Cavalo, certo? Já lá naquele tremor, essa possibilidade foi descartada. E aí, nesse caso de agora, eu acredito que não tenha também nada a ver com a barragem de Pedra do Cavalo. A possibilidade maior que tenha sido um abalo sísmico natural, oriundo da reativação de falhas geológicas e zonas de cisalhamento que existem na região, certo? Aqui, Luan comentando que foi de 1.6 na escala Richter lá em Cachoeira. Obrigado, Luan. Tiveram algumas perguntinhas aqui. A Thalita perguntou se seria reativação das falhas, que eu acabei de falar aqui. Sim, a maior possibilidade é a reativação de falhas. Lembrando que é importante a gente esperar que a rede sismográfica brasileira e os órgãos que monitoram a região, eles emitam a nota técnica completa explicando realmente o ocorrido, certo? O que eu estou trazendo aqui para vocês são possibilidades e mostrando que não precisa ter medo, não vai acontecer isso toda hora, certo? Os tremores não vão ficar acontecendo hoje, vai acontecer outra manhã, não.
Isso é uma atividade natural que ocorre em qualquer local onde a gente tem zonas de falha, zonas de cisalhamento, ambientes geológicos favoráveis a essas movimentações, certo? A Lani aqui, um geólogo comentou que poderia ter sido a acomodação de terra por causa do exaurimento de aquífero. Seria possível? Sim, é uma possibilidade. Eu agora não me recordo de aquíferos grandes o suficiente na região para ocasionar isso, mas caso exista, sim, é uma possibilidade, certo? Uma vez que aquíferos também estão relacionados a essas zonas de falha, a água sempre vai procurar o ambiente mais fácil para circular, e essas falhas, esses ambientes, eles são propícios para a água circular, beleza? Maju Soares, o que pode ter causado os abalos no hipocentro? É o que eu acabei de falar. A possibilidade mais possível, né? A maior possibilidade é justamente a reativação de falhas geológicas que existem no local. Professor Vanderlei, é possível prever onde e quando acontecerão os próximos tremores no recôncavo? Infelizmente, professor Vanderlei, não tem como prever onde e quando ocorrerão os próximos tremores. O que mais aqui? Se acontecer um novo tremor mais forte, como as pessoas podem se proteger? Ótima pergunta, professor. Quando a gente tem esses tremores de terra, botem uma coisa na cabeça e nunca esqueça. Quando a terra começar a tremer, a gente sempre vai correr, sempre vai procurar ambientes descampados, ou seja, ambientes abertos, que a gente não tenha nada em cima das nossas cabeças. Se a gente estiver dentro de uma casa, dentro de um prédio, corra para fora, corra para a rua, fique na rua, o chão vai tremer, mas não vai ter nada que caia na sua cabeça, certo? Não vai ter esse risco de ocorrer alguma coisa caindo na sua cabeça. Caso você esteja em um ambiente onde esteja difícil, esteja longe de chegar até a rua, o que se falam é ficar embaixo das portas, porque essas regiões de portas, certo? São regiões estruturais mais fortes. Então a tendência é que tetos caiam, mas a região de portas elas têm uma capacidade maior de suportar esses abalos. Então, primeira possibilidade, a melhor de todas vai para a rua. Chegando na rua, fica lá, terminou o tremor, dá um tempo, viu que estabilizou, começa a voltar ao normal. Não conseguiu ir para a rua, fica embaixo de uma área bem estável, embaixo de vãos de portas, por exemplo. Sara, sai correndo de máscara, importante, sai correndo de máscara, viu, galera? Então, a da Thalita aqui eu já respondi, com relação à ativação de falhas. A da Maju eu também já respondi, com relação ao que pode ter causado esses hipocentros. Não sei se teve mais alguma pergunta, galera, deixa eu ver aqui. Um tremor dessa magnitude em Cachoeira poderia ser fatal devido à barragem? Então, Peixoto, com relação a isso, a barragem ela é construída pensando em todas as possibilidades de prever essas grandes catástrofes, certo? Então, uma magnitude de 4,6 pode gerar defeitos, pode gerar problemas na estrutura, só que eu acredito que uma estrutura de uma barragem ela é suficientemente forte para suportar uma pancada de 4,6, certo? Vai haver abalo na estrutura? Vai, só que ela é capaz de suportar e não destruir completamente. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, vocês podem falar, certo? Então, acredito que não teve mais pergunta. E aí, só para complementar, só para terminar aqui, rachaduras em paredes devem ser investigadas por engenheiros ou pedreiros? Lógico. Importante, quando uma casa ela é rachada por um evento de abalo sísmico com tremor, logicamente quem tem que avaliar essas estruturas após o evento, logicamente são aqueles profissionais competentes, ou seja, engenheiros civis
certo? E aqueles outros profissionais que trabalham com estrutura de edificações, ou seja, eles vão analisar, vão avaliar o imóvel que sofreu essas avarias e a partir daí eles vão dizer, ó, isso aqui pode ser consertado ou não, esse edifício está condenado, beleza? Que mais? A live sim vai ficar disponível. Em Salvador, qual foi a escala do tremor? Eu não sei dizer qual foi a escala do tremor, mas uma vez que Salvador está um pouco longe do hipocentro, do foco e do epicentro, que foi em Amargosa, ali em Mutuípe, naquela região, eu acredito que em Salvador a magnitude já tenha chegado abaixo de 3, certo? Localização do epicentro foi ali na região de Amargosa e Mutuípe. É mais seguro tomar cerveja no fim de semana fora de casa, então, por segurança? E nesses casos de tremor, sim, mas na porta de casa de preferência, certo? De máscara, só tira a máscara na hora que for tomar a sua cervejinha, mas fica ali do lado de fora, na porta de casa, beleza? Acho que tem aqui mais algumas perguntas, deixa eu ver. Em São Miguel das Matas, vem acontecendo desde 2018. Ou seja, mostrando que essa reativação de falhas é algo natural, certo? Pode ter outras causas possíveis? Sim, pode ter. Eu estou citando uma das possíveis causas por conta da geologia da região, certo? O que Yves Garcia está falando que em São Miguel vinha acontecendo desde 2018. Então, terremotos no país, eles ocorrem, certo? Com frequência. Só que a maioria dos terremotos são de baixa magnitude, de 1 grau, 2 graus, e a gente praticamente não sente. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. Não, é basicamente isso. E aí, galera, só para terminar, acho que a live já está bem extensa, certo? Essa imagenzinha aqui, para vocês terem uma ideia aqui. O Brasil, ele está situado aqui, no meio da placa tectônica sul-americana, certo? E essa grande espinha aqui é a dorsal meso-oceânica, que separa o lado de cá, o lado ocidental, do lado oriental, certo? Aqui a gente tem as Américas do Sul, Central e Norte, e aqui a gente tem África e Europa, beleza? O que a gente tem aqui é a formação de rochas. E quando essas rochas são formadas aqui nessa cadeia meso-oceânica, elas sofrem um espalhamento, ou seja, a rocha ela é formada aqui na cadeia meso-oceânica e quando ela é formada ela vai se espalhar lateralmente. E quando ela se espalha lateralmente, logicamente ela vai empurrando as rochas já formadas. E à medida que essas rochas já formadas vão sendo empurradas, logicamente elas vão contraindo, certo? Todo esse bloco de rochas que já existe aqui. E essa contração, ela pode ser uma possibilidade de gerar esses abalos sísmicos. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Que há mais ou menos 10 anos teve um também em Mutuípe, que saiu na mídia, eu não lembro. Mas se Sara está falando, eu acredito. Um tremor pode deslocar uma falha geológica? Então, o tremor ele é oriundo justamente da movimentação de uma falha geológica. Quando essa falha geológica ela se movimenta, há um arrasto de rochas e esse arrasto de rochas vai gerar essas ondas, certo? E essas ondas elas vão se propagar e aí gera esses tremores de terra, beleza? Claudiano, a UFRB possui equipamentos que fazem leitura sísmica? Não, infelizmente a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia não possui sismógrafos. Se em Amargosa não tem estação para medição, como saber com precisão a magnitude? Então, Peixoto, com relação à precisão de magnitude, há uma série de laboratórios, de observatórios, melhor dizendo, no país que monitoram todas as atividades sísmicas que ocorrem no nosso país, no Brasil, certo? A gente tem sismógrafos, na UFBA, se não me engano, tem sismógrafo, a gente tem sismógrafo no Rio, a gente tem sismógrafo em Brasília, sismógrafo no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro e em tantos outros locais. Então é uma rede sismográfica que fica responsável
por analisar todos esses movimentos, esses tremores, esses abalos sísmicos que ocorrem no nosso país, certo? Algumas influências da falha de Salvador, eu, Marcos, acredito que não. Que mais? Nesses últimos anos aconteceu mais tremores do que no final do século passado? Clemilton, excelente pergunta, viu? Eu preciso, não sei te responder, eu vou fazer essa investigação histórica e aí a gente pode trazer para cá como forma de publicação para o canal do Geologia Geral, certo? Que informação de Diego, é muito importante lembrar que a Terra não é plana, viu, galera? Muito importante isso. Rony, com esse abalo sísmico é possível que essa energia chegue até o mar, aumentando a altura das ondas? Não. Esse tremor que ocorreu na Terra não vai chegar até o mar e vai gerar ondas ou tsunamis que vai voltar para a Terra. Isso não vai acontecer, beleza? O que pensar sobre a falha de Maragogipe que localiza-se onde foi construída a barragem de Pedra do Cavalo? Então, é o que eu falei. Quando da construção da barragem de Pedra do Cavalo, logicamente, a equipe técnica sabia da existência dessa falha de Maragogipe e com certeza eles monitoram constantemente toda a região, geologicamente falando, certo? Para que não venha a ocorrer algum tipo de catástrofe. Tanto é que até hoje a barragem nunca sofreu nenhuma catástrofe geologicamente falando, certo? Já vou olhar as da caixinha, fiquem tranquilos. Fábio pedindo para colocar nos podcasts, a gente pode colocar no podcast, no Spotify depois também. Deixa eu ver aqui. Sara, meu sonho é cursar geologia. Você tem alguma dica para me dar? Estude bastante, preste o vestibular, entre no curso de geologia, que se você gosta da área, você vai se apaixonar pela geologia. Essa é a melhor dica. E nunca pare de estudar, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pessoal, acho que foi isso. Acho que eu respondi todas as perguntas, certo? Pronto, aqui ó, Karine acabou de falar, Leandro informou que na própria barragem de Pedra do Cavalo tem sismógrafos, pronto. Para mostrar que a equipe técnica da barragem de Pedra do Cavalo, sabendo do contexto geológico da região, adquiriu um sismógrafo que é justamente para monitorar todas as atividades que ocorrem nessa região, beleza? Infelizmente eu não senti o tremor aqui onde eu moro, queria ter sentido, certo? Vai ficar para uma próxima e como eu já falei para alguns alunos meus, espero que isso ocorra novamente quando eu estiver dando aula presencial, que aí vai ser uma geologia ao vivo para os meus alunos, beleza? Pessoal, é isso, vou fechar a live, como eu falei, hoje a live foi bem rápida, ela vai ficar salva aqui no nosso canal, certo? Vamos voltar a tomar uma, porque hoje é domingo, certo? Nosso plantão Geologia Geral termina por aqui. Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês, ou a maior parte das dúvidas. Quem tiver mais alguma dúvida, pode perguntar pra gente no direct, pode perguntar pra gente no nosso canal do YouTube, pode perguntar à vontade que a gente responde, beleza? Lembrando que a gente está no Instagram, fazendo aqui logo o merchan, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify e o nosso e-mail é 3geologiageral@gmail.com. Qualquer coisa, pode perturbar a gente que a gente responde a vocês, beleza? Galera, muito obrigado a todos vocês. Fechando a live, qualquer coisa, só procurar a gente. Tchau, tchau.